Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui quem tá falando é a Carol, muito prazer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o gerenciamento martingale. Muita gente usa esse gerenciamento de uma forma totalmente errada e põe a culpa de perder todo o seu capital no gerenciamento. Mas eu quero deixar muito claro aqui que eu vou passar os prós e os contras desse tipo de gerenciamento aqui no vídeo de hoje. E eu tenho, para mim, de vários testes que eu já fiz operando opções aqui na Expert Option, que é a corretora que eu utilizo aqui e recomendo no canal. Tem um link aqui na descrição se você quiser fazer parte lá da corretora, dar uma olhada como é que funciona. Para opções é o melhor gerenciamento, na minha opinião. E eu vou mostrar como que você pode fazer isso de uma forma que seja segura, tá? Porque primeiro eu vou explicar aqui o que é esse gerenciamento, para você que não sabe do que eu tô falando, e vou explicar exatamente como você pode fazer isso de uma forma que não vá comprometer todo o seu capital de uma vez e que você provavelmente vai ter mais dias positivos do que negativos, certo? Vou abrir aqui e vou desenhar aqui para vocês o que significa o gerenciamento martingale. Antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, porque é bastante importante para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente que está interessado no assunto, e eu tenho certeza que eu vou passar bastante conteúdo aqui de valor para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Como funciona o martingale, tá? É muito importante ter em mente como que ele funciona exatamente para saber qual que é o grande problema dele, tá? O martingale nada mais é do que, por exemplo, a gente fazer uma entrada de $10, certo? Vamos supor. Se a gente tiver loss, ou seja, se a gente perder esses $10, teoricamente, a gente precisa multiplicar esse valor aqui por 2, ou 2,3, 2,5, enfim, o valor que a gente achar ali interessante, tá? Eu, particularmente, se eu vou fazer mais uma entrada utilizando o martingale, eu multiplico por 2, e a partir da terceira eu multiplico por 2,3, ou 2,5, tá? Por quê? Porque se eu for fazendo mais entradas, na terceira já não tem uma eficácia tão grande multiplicar por 2. Eu vou explicar por quê, tá? Nesse caso aqui, eu tenho loss, certo? E aí, a próxima entrada, teoricamente, tá? Utilizando o martingale, eu tenho que entrar com $20, certo? Só que qual que é o problema disso? Para continuar valendo a pena aqui, aí, por exemplo, na terceira entrada, se eu for continuar fazendo, porque aqui, se eu entro com $20, eu consigo recuperar os $10 e ainda ter lucro, certo? Aqui, nesse caso aqui, eu ainda daria para eu entrar com 40, mas eu geralmente entraria aqui com 43 ou $45, certo? Vamos fazer esse cálculo. Nesse caso aqui, ó, se eu for usar duas mãos de martingale, né, porque essa primeira é a entrada inicial, então não entra como martingale, mas aqui essas duas, nessas três entradas aqui, se eu perco as três, eu já perco então 30, 60, $75, certo? Se eu entro com $10 lá e aqui perco essas três entradas utilizando o martingale, eu já perdi nessa sequência $75. Certo? Então, o que isso significa, tá? Significa que se eu depositei na corretora $100 e já perdi na largada 75, eu perdi quase todo o meu capital. Então, não tem como você ter um valor pequeno para fazer isso aqui que eu tô mostrando, utilizando assim, e aí tem gente que ainda continua dobrando, multiplicando aqui até quebrar toda a banca, se for o caso de ter depositado 500 e tal, porque aqui, dependendo de quanto for a porcentagem, né, inicial, de quanto esses $10 aqui correspondem à sua banca inicial, vai fazer toda a diferença no risco que você vai ter aqui em caso de tomar uma sequência de loss. Tem gente que acha
que é difícil, por exemplo, tomar uma sequência de 6 loss ou de 5 loss e acaba comprometendo a banca inteira fazendo o cálculo, né, para entrar aqui com a primeira mão e comprometendo a banca inteira com 6 galhos, vamos supor assim. Só que não é impossível de ter essa sequência de vitórias. Então, como que eu sugiro você a utilizar o martingale? Primeiro é importante saber que para ter um risco desse aqui, você precisaria ter pelo menos, tá, para estar operando assim, uns 500 dólares, tá? E aqui 75 dólares de 500 já é bastante coisa, tá? Eu até diria que 1.000 dólares para fazer essa sequência aqui. Só que se você tem, por exemplo, só que essa não é a realidade da maioria das pessoas que entra no mercado. Então, o que eu sugiro, tá? Você que quer trabalhar com Gali e tem, por exemplo, 10 dólares, tá? É você fazer a primeira entrada com 1 dólar, tá? Se você perder e precisar utilizar o Gali, você entra com 2 dólares e acabou por aí, tá? Porque aqui já vai ser um risco de 30% no caso de você perder as duas entradas. Então, é muito importante que se você for trabalhar com Gali, você tenha um limite bem estipulado. Porque aqui, se eu fizer mais uma entrada, eu quebro a minha banca. Só que, como são valores baixos aqui, o risco acaba sendo um pouco maior naturalmente, independente se for com ou sem Gali. E aí, se você fizer só uma vez o Gali, você provavelmente vai fazer essa entrada com um pouco mais de... fazer aquela entrada, esperar realmente por aquela entrada que você tem um pouco mais de segurança, e mesmo se for loss, você não vai arriscar toda a sua banca. E aqui, acertando 3, 4 vitórias, se eu não me engano, independente se for na primeira mão aqui ou na segunda, o risco já fica equivalente. Então, se você, por exemplo, no primeiro dia tiver vitória, bater a meta, e no segundo dia tiver derrota, você vai ficar no 0 a 0 e não vai arriscar muito mais do que teve de lucro, certo? Então, é muito importante também você saber quanto de risco você vai assumir por vez, tá? Mas se tiver limite, se você tiver bastante consciência desse limite e não extrapolar, o martingale vai fazer sim com que você tenha mais dias positivos, mais dias bons do que ruins. Mas é claro, precisa também ter uma estratégia alinhada bem com isso. Aqui no canal tem algumas playlists que você pode tá olhando, e eu também vou começar a postar mais vídeos operando e fazendo isso na prática, porque é um tipo de gerenciamento muito bom, que eu acho, tá? E não só para quem tem bastante experiência, mas se você tiver uma noção de calcular bem o risco que quer assumir, pode utilizar um martingale sem problema. Então, vou montar aqui um gerenciamento, por exemplo, para você que tenha de 10, tá, dólares na corretora, na Expert Option, que tem aqui na descrição do vídeo, até 100 dólares, tá? E aí depois, se você tiver mais que isso, o seu risco pode ser ainda menor e mais de um galho, tá? Você pode fazer até 3, 4 galhos, começando sempre com 1 dólar. Nesse caso, ó, como que a gente faria isso aqui? 1 dólar seria a sua entrada inicial. Ou seja, nesse caso aqui de ser uma conta de 10 dólares, seria 10% dessa conta, e aqui seria 1%, tá? Então, quanto mais dinheiro você tem na sua banca, menos é o risco, menos é a porcentagem de risco que você vai estar, né, arriscando ali, botando para jogo naquele dia. Se você tiver o loss aqui, certo? A sua segunda entrada, então essa aqui é a primeira entrada, a sua segunda entrada vai ser com 2 dólares, certo? E aqui o seu risco é de 3 dólares, nesse caso de perder as duas. Aqui o seu risco seria 30 dólares, 30%, perdão. E aqui o seu risco seria de 3%.
nada mal, né? Aqui um risco de 3% para ganhar também os mesmos 3% ou 5%, ótimo. Lá na corretora, na Expert Option, os payouts, os pagamentos maiores giram em torno de 86%, 85%, 80%. Não aconselho você operar com menos de 80%, porque senão aqui o galho vai acabar. Porque vamos supor aqui você perde $1 na primeira entrada. Na segunda você vai ganhar provavelmente aqui 1,80. Então você ganha os $1 que você perdeu de volta, mais os 80 centavos de lucro. Isso significa que se você tiver uma sequência, esse aqui é seu stop, tá? Vou colocar aqui que esse vai ser o seu stop, independente se você estiver aqui entrando com $10 ou $100, tá? Mas eu também recomendo que seja juros compostos. Então, à medida que você vai aumentando a banca, você vai aumentando também a entrada inicial. Então, aqui quando for $20, você vai entrar com 2 e depois com 4. Aqui quando for $200, mesma coisa, tá? Não tem como colocar centavos lá no Expert, mas você vai adaptando aí e sempre diminuindo o risco cada vez mais, tá? Então, esses $3 aqui seria o seu stop, certo? E a sua meta, nesse caso aqui, poderia ser 4 vitórias. Então, vou botar aqui 4 win. Independente, agora é bem importante, se for de cara na primeira mão ou na segunda mão. Por quê? Porque, de qualquer maneira, isso aqui vai ficar um pouquinho maior ainda do que o seu risco, né? Os $3. Porque aqui, nas duas, em qualquer uma das duas, você vai ter lucro. Então, se você tiver uma sequência de 4 vitórias, seja na primeira, contando a primeira ou a segunda, você vai fechar com lucro, certo? Vou botar até aqui em vermelho igual, não tem problema. Então, a sua meta aqui vai ser 4 ou 5, você vai sentindo, tá? 4 ou 5, vou botar aqui. 4 ou 5 wins. 4 ou 5 wins, independente se for na primeira ou na segunda mão, e o seu loss vai ser aqui $3, tá? Vamos supor que aqui na primeira, que você consiga ganhar 80 centavos de dólar, deixa eu fazer a conta aqui na minha calculadora, independente se for na primeira ou na segunda mão, tá? 80 centavos de dólar vezes 5 wins dá $4. Tá? Então, vamos supor que a sua meta aqui seja equivalente a $4. Ou seja, já é $1 a mais do que o seu stop. O que isso significa? Significa que, vamos supor que no primeiro dia você bateu o stop, que é de $3 aqui. No segundo, você bateu a meta. Então, mesmo estando 1 para 1, né, um dia positivo e um dia negativo, você está com lucro de $1. Certo? Então, esse $1 vai ficar para o dia seguinte, mesmo se você tiver prejuízo no dia seguinte. E no outro, bater a meta, vai ficar já com $2 de lucro, certo? Então, é muito importante você entender, primeiro, tentar equivaler, pelo menos, aqui se fosse 4 wins, aí daria certinho, daria mais ou menos 3 de stop e 3 e uns quebradinhos de meta. É importante que a sua meta seja equivalente ao stop, porque senão, se for uma meta muito baixa, por exemplo, arriscar $3 para ganhar 80 centavos de dólar, pode ser que você bata a meta mais dias, por exemplo, 4 dias na semana, e aí num dia que você tem os 2 loss, acaba botando todo o lucro da semana fora. Fora não, né? Mas acaba tipo assim, perdendo aquele trabalho todo da semana. Então, por isso que eu aconselho você a pelo menos fazer de 1 para 1, porque aí, no dia que tomar loss, não vai sentir tanto, não vai ficar com tanta raiva e com tanta vontade de recuperar aquele trabalho que foi posto fora da semana inteira, certo? E não caiam na asneira de ficar dobrando o capital, achando que a próxima vai dar boa. Não, limite. O grande segredo do Gale é o limite. Vou até escrever aqui, ó. O grande segredo do martingale é o limite,
tá? Assim como, na verdade, para todo o mercado aqui, o grande segredo para você não quebrar a sua banca é o limite de quê? De perda. Então, o limite de risco. Limite seu risco. Você já sabe que esse mercado aqui é um mercado de alto risco. Até, né, tá muito feio ali, então eu vou escrever assim. É um mercado de alto risco, independente se você colocar lá 10 dólares, ou 1.000 dólares, ou 5 mil dólares, ou 10 mil dólares. É um mercado de altíssimo risco. Então, se você tiver esse limite, esse controle sobre o seu risco, aí fica tudo mais fácil, fica tudo lindo. Porque você entende, abraça esse risco e trabalha sempre a favor dele, certo? Então, espero que tenha ficado claro. Comente aqui embaixo o que você achou, se deu para entender. Se não deu, também pode comentar. Nossa, cara, horrível esse vídeo, péssimo. Faz outro, porque eu não entendi nada. Que daí, provavelmente, se mais de uma pessoa falar isso, provavelmente eu faço outro mesmo, tentando explicar com planilha, enfim, uma coisa mais prática. Mas eu espero que vocês entendam que o problema todo do Gali é não ter limite, certo? Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!